Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. A minha gripe persiste e o Natal está quase a chegar. Então hoje, todos de vermelho, que vamos dar as boas-vindas, finalmente e explicitamente, à época de Natal. Eu já venho introduzindo alguns vídeos, mas a partir de agora vai ser específico. Eu quero deixar tudo bem gravadinho para eu poder tirar uma pausazinha por causa da gripe que já está a ser bem incômoda. Mas antes de mais, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não deixou seu comentário, se você não curtiu nenhum vídeo, se você não partilhou nenhum dos vídeos aqui do canal, esse é o seu momento antes de finalizar o ano. Então, eu conto com você que vai assistir esse vídeo. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje, que é um dos meus filmes favoritos, vamos assim dizer. Dirigido por Isao Takahata, um filme de 1988, um dos, vamos dizer, primeiros filmes do estúdio Ghibli, que é um estúdio bem famoso de animes. Nós estamos a falar do filme O Túmulo dos Pirilampos. E nesse filme nós acompanhamos dois irmãos que vivem no Japão na época da Segunda Guerra Mundial. E como todo mundo sabe, na Segunda Guerra Mundial, muita gente padeceu nessa época, assim, muita gente, até quem não tinha nada a ver com isso. E eles então, depois da mãe ter morrido num estrondo que aconteceu e o pai ter sido chamado para combater na guerra, eles vivem com alguns parentes. Só que insatisfeitos, eles acabam por ir viver em um abrigo na floresta. E esse filme retrata muito sobre como é a nossa responsabilidade para com aqueles mais inocentes. Nesse filme nós temos o Setsuko, se não me engano, e a Seita. A Seita é uma menina de 5 anos e o Setsuko deve ter por aí os seus 9, 10 ou até mesmo 12 aninhos, isso fica um pouco implícito lá. E ele percebe exatamente o que é que está a passar, já a sua irmã não. E ele tem a responsabilidade, ele põe para si próprio, na verdade, essa responsabilidade de tentar apaziguar a vida da irmã. Só que as coisas vão desandando de uma forma emocional que eu não sei vos explicar. Se vocês têm um irmão mais novo, se vocês têm filhos, eu acho que esse filme vai ser bem pesado. Eu particularmente quase que nem acabei de assistir esse filme, porque assim, eu tenho um irmão mais novo e é pesado, é muito pesado esse filme, mas é um filme muito lindo, em termos de coloração, em termos de ambientização, em termos de roteiro, em termos de direção. Eu posso arriscar dizer que é um dos filmes mais tristes que eu já vi desse estúdio, mas ao mesmo tempo é um dos mais bonitos que eu também já vi. Obviamente, esse filme, para esse estúdio, talvez perca somente para Ponyo, que é um dos filmes mais lindos que eu já vi também. Fora isso, honestamente, esse filme tinha tudo para dar certo, só que de tão triste e pesado que ele acaba por ser meio que o trauma dos seus telespectadores. Esse filme traz muito sobre como a guerra manifestou na época, lembrando que esse estúdio é japonês e que os diretores provavelmente tentaram trazer muito sobre a sua realidade e dos seus antepassados para esse filme, tentando nos fazer entender sobre como as guerras, principalmente um certo estado, um certo continente, não soube gerir os seus recursos quando se fala em acabar com um certo ou determinado território. Eu estou tentando não ser muito explícita e eu espero que vocês entendam, mas esse filme é carregado de emoções bastante pesadas. Esse filme traz consigo bastante bagagem histórica também, principalmente porque nós sabemos que os países asiáticos como China, Japão, Coreia, entre alguns outros, nas suas obras cinematográficas eles tentam trazer coisas que eles realmente passaram, coisas emocionais, também alguns padrões que eles podiam muito bem abrir mão, mas como nós sabemos não é um sítio perfeito e eles tentam trazer muito da sua realidade e não somente uma realidade vendida por aí como nós vemos em outros sítios. Então esse filme nós conseguimos sentir até certo ponto o que realmente aquelas pessoas sentiram, porque tem o desespero das pessoas que não são os irmãos, tens a angústia deles, tu tens a ambientização em si. Tem um momento específico que me é bem doloroso nesse filme, mas eu vou falar mais para a parte do spoiler. E para esse filme eu dou uma nota de 9. Esse filme é maravilhoso e eu só recomendo para aquelas pessoas que não se desperta gatilho tão facilmente ou assista com alguém que pode vir a ser bem traumatizante essa experiência. Se você não assistiu esse filme, eu recomendo muito, ele está disponível na Netflix até hoje. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acham, o que vocês não acharam. Aproveita e se inscreva, deixa o seu like, seu comentário aqui nesse vídeo que é bastante importante para mim porque isso ajuda muito a engajar os meus vídeos. E se você quer saber mais da minha opinião, vamos para a parte dos spoilers, que sim, lá vocês vão saber um pouco mais sobre esse filme. Esse filme começa logo a nos apresentar os irmãos Setilson e a Seita. Eu posso ter errado muito o nome do rapaz, mas enfim. Eles estão basicamente já durante a Segunda Guerra Mundial, mas eles não sabem exatamente o que é que se passa ao certo. E eles ouvem a notícia que aconteceu um desabamento e algo pode ter acontecido com a mãe deles. Então o menino mais velho
vai lá ver o que é que se passa e a forma como ele encontra a mãe já é bem complicada. Então eles decidem levar a mãe deles para uma espécie de hospital onde todo mundo vai ser cuidado. Lembrando que estamos a falar de 1988, logo as condições eram bem precárias, então ela ficava no chão, com ligaduras. Enfim, ela acaba por morrer e os irmãos, principalmente o mais velho, se vê na responsabilidade de cuidar da mais nova. E juntos eles são obrigados a cuidar uns dos outros. A casa deles tem alguns mantimentos como comida, roupas, entre outras coisas. E eles vão ter que ir ficando com alguns parentes, só que isso não lhes deixa muito confortáveis, principalmente porque esses parentes, numa época de guerra, estão lá mais para receber para si do que propriamente colaborar ou ajudar com os irmãos. Em determinado momento, o irmão mais velho começa a trocar comida por outras coisas, vai trocando comida, alimentos, roupas, água, enfim, por outras coisas, até que em determinado momento a irmã pede para ir para a praia, e eu vou-vos dizer, foi o momento que eu vos disse que me marcou demasiado, porque esse filme ele é bem pesado. Eles vão para a praia e a irmã começa a ver um corpo entre um barco, uma coisa assim, na areia da praia, e ela pergunta o que é que se passa. E é um momento extremamente tenso, tipo, extremamente tenso, porque tu te perguntas, será que ela vai ver o corpo e vai ficar traumatizada? Ela é uma pobre menina, será que o irmão vai conseguir dar um jeito? E sim, o rapaz consegue dar um jeito, e ali nós vemos simplesmente, ela pensa que a pessoa que está lá está a dormir, e eles vão. E o filme vai tendo essas palpitações entre muito estresse, pouco estresse. Mas uma coisa que eu esqueci de vos dizer é que logo no início do filme nós já sabemos o final dele. Porque é daquele tipo de filmes que te dá literalmente, te entrega a história de bandeja, mas vai te prendendo emocionalmente com subidas e descidas de pequenos AVCs de uma forma linda. Porque logo no início do filme nós já vemos o mais velho morto. E ele basicamente é que nos narra a história. Então, nós já temos tudo o que pode ter acontecido lá. Nessa época muita gente teoriza, isso é uma história real, porque aconteceu com o diretor do filme, porque papapá, até onde eu sei, não é verdade. Pode ser sim baseada numa história real, muita gente diz isso, o diretor nunca desmentiu que pode ser baseada numa história real, mas nunca disse que foi baseada na história dele, então vamos começar a descartar um pouco essa teoria da conspiração. Ao longo do filme várias outras coisas vão acontecendo, uma outra coisa, um outro cenário que eu gosto muito, é praticamente já quase o final, onde o porquê que ela morre, né? o porquê que a menina morre e o porquê que é chamado então o túmulo dos pirilampos. A menina era muito fã de pirilampos, né? Ela, crianças, né? Eles se apaixonam com qualquer coisa que é fora do comum deles, um pirilampo, uma flor, uma borboleta, enfim, crianças. E eles tinham muita sede, muita fome, eles estavam extremamente desidratados, eles estavam muito mal. E na floresta onde eles estavam apareciam vários pirilampos. E obviamente várias gente morreu naquela floresta durante a guerra. E aquela menina não seria diferente, infelizmente. Ela acabou por insistir que o irmão então bebesse, se não me engano, a água ou os mantimentos que eles tinham. E ela se recusava, já que o irmão não consumia. E o irmão se recusava, obviamente, porque era muito pouco. E quem tinha que consumir era a mais nova. Prioridade aos mais novos, né? E ela não tomou, ela não bebeu, ela se manteve assim até que ela já não aguentou mais. E foi. E nesse momento as minhas emoções também foram. Falar sobre esse filme é bastante complicado, é bastante difícil e é quase impossível, para mim pelo menos é impossível não se emocionar, porque mesmo numa roda de amigos, mesmo com a minha mãe, mesmo com vocês agora, eu me emociono muito a falar sobre esse filme, porque esse filme pega de um jeito inexplicável, eu pego muito das emoções, principalmente histórias que eu sei que podem vir a ser reais. Para mim, eu pego muito do meu interior, mas nesse filme nós aprendemos bastante coisas, nós aprendemos como as guerras, principalmente, isso já é de conhecimento geral, mas é sempre bom falar porque tem sempre apoiantes, né? As guerras não trazem muita coisa de boa para muitos sítios. Nós vemos sobre como pessoas inocentes acabaram por padecer nesse filme, no caso, no contexto do filme, para não ficar implícito. Nós aprendemos muito sobre como nós, irmãos mais velhos, né? Para você que é irmão mais velho, ou pai, acabamos por tomar para nós responsabilidades até às vezes maiores do que nos são realmente cabidas, né? Do que nós podemos carregar. Ele carregou nas costas a vida e posteriormente a morte da irmã dele. É uma coisa bastante pesada. Mas ao mesmo tempo ele foi uma criança até certo ponto bastante adulta. Eu sei que as circunstâncias lhe fizeram desse jeito. Nem imagino na vida real como é que essa pessoa deve estar, mas pelo menos na animação ele soube conduzir muito bem a sua narrativa, ele soube conduzir até onde ele conseguiu conduzir. E honestamente eu já nem tenho mais palavras para descrever essa história.